E aí pessoal, tudo bem? Vocês por acaso já precisaram exibir alguma informação em um display? Pois bem, nós podemos usar o Tasmota para fazer essa tarefa. Vamos dar uma olhadinha? A motivação do vídeo de hoje partiu da necessidade de um seguidor aqui do canal, um amigo pessoal meu, que me pediu se era possível desenvolver um equipamento que fizesse a medição da temperatura e da umidade do ar de um determinado local. Nós já temos um projeto que faz isso, já o nosso velho conhecido Tasmota com o sensor de temperatura que está aqui na bancada. E com ele a gente pode sim fazer então essa medição de temperatura e umidade, mas a consulta teria que ser através de um dispositivo, um celular, um tablet ou até um computador. Isso não seria um problema, mas ficaria muito mais prático se esse equipamento pudesse mostrar nele mesmo, através de um display, as informações que ele precisa. Me parece bastante prático, né? E ainda por cima, tornaria possível saber a umidade e a temperatura não só através do display, mas também pela internet. Vamos dar uma olhadinha então qual que é a ideia desse circuito. Na bancada então, como sempre, temos aqui o nosso Tasmota, tá na protoboard com o nosso relé, com o nosso LED, nosso transistor, uma chavezinha. Nós apenas vamos adicionar a esse projeto um pequeno display. O display que eu tenho em casa é um display bem pequenininho, como vocês podem ver. Ele é o SSD 1306, alguns componentes na parte de trás, e o display fica aqui na parte da frente. E se vocês olharem aqui nos pinos dele, vocês vão ver que nós vamos ter aqui então o GND e o VDD, que são os dois pinos de alimentação, além dos pinos SCK e SDA. Esses dois pinos SCK e SDA vão ser os pinos para a ligação através do barramento I2C, ou I2C, que nós tínhamos visto já quando nós fizemos a ligação dos nossos módulos expansores de portas PCF8574. Acho que vocês estão lembrados dele, né? Para quem não viu, vou colocar o cardzinho do vídeo aqui em cima para dar uma conferida. Sendo a ligação através de barramento I2C, o que eu preciso fazer é conectar apenas esses 4 pinos e depois configurar o Tasmota para exibir as informações que a gente deseja no display. Para facilitar aqui a montagem, eu vou colocar o nosso display aqui na protoboard, nos últimos 4 pininhos dela. Vou usar 2 fiozinhos para ligar a alimentação, vou usar um fiozinho azul para ligar o GND e um fiozinho amarelo para ligar o VCC ou VDD. Prontinho, a alimentação está ok. Lembrem de fazer isso sempre com a alimentação do microcontrolador desligada. Vou usar mais 2 fiozinhos com os pinos aqui para podermos ligar o SCK e o SDA. Vou ligar aqui o verde no SCK, o clock, e o azul no SDA, dados. E vou usar os pinos D1 e D2 como tínhamos já utilizado quando a gente fez o experimento com o PCF8574. Agora eu vou ligar a alimentação do Tasmota. E pronto, já temos então aqui o nosso Tasmota funcionando. Lembro vocês que para podermos utilizar um display no Tasmota é preciso baixar o firmware já com os controladores de displays. A única versão do Tasmota que contém os drivers controladores de display é a tasmota-displays.bin. Então vocês vão precisar baixar esta versão e colocar no seu microcontrolador, caso contrário não vai ser possível utilizar o display, tá pessoal? Não esqueçam disso então. Vejam que eu liguei a alimentação, já estou com o Tasmota rodando, e na tela agora aparecem 2 botões. O Toggle 1 é aquele que controla o nosso relé já conhecido, né? E o Toggle 2, ele foi criado automaticamente para controlar o nosso display. Então no momento ele está na posição off, está desligado, de nada vai adiantar eu colocar na posição on, porque eu não configurei ainda os nossos pinos de clock e de dados aqui na configuração do módulo. Então vamos deixar aqui desligado por enquanto, vamos clicar em Configuration, Configure Module, e vamos configurar os pinos 1 e 2 conforme os pinos do nosso display. O pino D1, que está com o fio cor verde, ele está indo aqui no display no clock, no SCK. Então vamos colocar aqui I2C SCL. Vejam que aqui no Tasmota aparece SCL e lá no display aparece SCK. É a mesma coisa, certo? No pino 2, que é este aqui de cima, nós vamos colocar o SDA, que é o pino de dados. E vamos clicar em Save.
Para todos os displays que utilizarem o barramento I2C vai ser dessa maneira, tá? Vejam que ainda não vai estar ligando, não vai escrever nada no display, mesmo que eu dê o ON aqui, porque ainda faltam algumas configurações. Como eu acabei de dizer, né? Todos os displays que utilizarem o I2C serão ligados da mesma maneira, portanto, além disso, além de configurar os dois pinos do nosso microcontrolador, eu preciso dizer para ele que tipo de display que eu estou utilizando. Para isso, então, eu vou vir aqui em console e vou digitar o comando display model espaço 2. Por que eu digitei display model espaço 2? O comando display model vai permitir que eu informe ao Tasmota o modelo do display que eu estou utilizando. Vejam aqui no site do Tasmota todos os modelos de displays que ele suporta e todos os códigos de display que nós vamos poder utilizar conforme o display que eu estou utilizando. Vejam aqui que então no SSD 1036, que é esse que nós estamos usando, o código dele é 2. Então eu vou dizer lá no meu Tasmota, no console, display model 2. Pronto. Agora o Tasmota sabe que eu estou utilizando um display do tipo SSD 1306. Cliquei para ligar, continua não exibindo nada. Por quê? Porque eu ainda não disse o que eu quero exibir no meu display. Existem duas maneiras que o Tasmota nos disponibiliza para escrever informações no display. A primeira delas é livre, ou seja, eu posso escrever as informações que eu quiser no display. E a segunda maneira é utilizando templates, onde o próprio Tasmota exibe informações pré-prontas já, que os desenvolvedores já deixaram pré-elaborados para alguns displays. Então, nem todos os templates vão se adequar a todos os displays. Talvez eu coloque algum display e utilize já um template que tem toda a informação que eu queria mostrar. Por exemplo, ele está mostrando as informações dos meus sensores, já está mostrando a temperatura, a umidade, o ponto de orvalho automaticamente, eu gostei do modelo e vou utilizar. Perfeito. É bem mais simples assim. Mas se eu não gostar da informação, ou do jeito que ela está sendo exibida, ou a letra está muito pequena, ou a cor não é a que eu queria, eu posso então usar a outra modalidade, que é a modalidade livre, onde eu mesmo crio as telas. É um pouquinho mais complicado, claro, mas permite que eu customize a tela do jeito que eu quiser. Vou deixar aqui o botão ligado, porque assim o display já está pronto para exibir informações, e vou voltar aqui no console, onde eu vou digitar mais alguns comandos para exibir algumas informações no display. Por exemplo, o comando que eu vou utilizar agora é o display mode, seguido de um número. A legenda desse número que eu vou digitar aqui também está no site do Tasmota, sob a seção display mode. Lá vocês vão ver que eu vou poder utilizar os números 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O que significa cada um desses números? Basta olhar a legenda aqui mesmo. Vejam, se eu utilizar o parâmetro 0, num display do tipo OLED, que é o caso do nosso display SSD 1306, ele vai me permitir utilizar a opção Display Text para eu imprimir algum texto qualquer no display. Se eu utilizar o Display Mode 1, ele deve exibir a data e a hora no display. Vamos fazer esse teste colocando o Display Mode 1 e dando um Enter. Bem, pessoal, vejam que então, com o Display Mode 1, o nosso display agora passou a exibir a data e a hora, conforme nós tínhamos visto na descrição do comando Display Mode. Eu precisei escurecer um pouquinho a bancada, porque com a iluminação muito forte, o nosso display aqui ele fica um pouquinho ilegível, fica piscando um pouquinho. Vocês podem ver que ainda dá um efeito de flicker aqui, ele está piscando um pouquinho, mas na verdade isso não acontece, é por causa da câmera mesmo, tá? Vejam que então ele está mostrando ali a data e a hora. E se eu gostar assim, eu posso utilizar assim sem problema nenhum, não tenho muito trabalho. Precisei digitar 2 ou 3 comandos e já está me mostrando ali a data e a hora. Lembrando que essa data e essa hora ele está pegando pela internet, eu não preciso ajustar isso não. Talvez eu precise fazer algum ajuste de fuso horário apenas, mas eu não preciso ajustar a data e a hora. Eu apenas digo o fuso horário e ele se conecta na internet e busca a data e a hora certinhos. Então quer dizer, é muito pouco trabalho para já fazer um display funcionar no Tasmota. Mas vejam que a letra está bem pequena e eu poderia aproveitar melhor este espaço. Então eu posso utilizar alguns comandos para isso. Utilizando o Display Mode 0, vejam que o display fica apagado. Por quê? Porque ele deixa a tela limpa para que eu mesmo escreva os textos que eu quiser no display. Lembrem que o Display Mode 0 é aquele modo em que eu mesmo vou imprimir o que eu quiser no display. E tem alguns comandos para isso. Eu simplesmente digito Display Text
e coloco um texto que eu quiser aqui do lado. Vou colocar a palavra teste em letras maiúsculas. Teste 1, 2, 3. Vou dar um Enter. Vejam que ele já escreveu teste 1, 2, 3. Agora eu vou escrever display text e o meu nome. Vejam que ele colocou o meu nome em cima do texto anterior. Então eu já vou ter que aprender uma maneira de limpar aquilo, limpar o que estava escrito antes, para escrever novamente. Eu vou usar o mesmo comando, o display text, com alguns parâmetros adicionais. Então, além de escrever o display text e o texto que eu quero, com o meu nome, eu vou colocar, antes de começar a escrever, entre colchetes, alguns parâmetros. O Z, a letra Z minúscula, entre colchetes, diz para o comando display text imprimir o meu nome, mas antes de imprimir o meu nome, limpar a tela. O Z é o limpe a tela. Vejam o que vai acontecer agora. Ele limpou a tela e escreveu o meu nome. Então agora sim, eu já sei como limpar a tela e evitar com que ele escreva alguma coisa em cima de outra coisa, ficando a tela meio bagunçada, né? O que estiver fora do colchetes é o que ele vai imprimir no display. O que está dentro do colchetes é o que ele vai entender como uma instrução. A instrução Z que diz limpe a tela. Que outros parâmetros eu posso utilizar dentro dos meus colchetes? A localização desse texto que eu estou querendo imprimir. Como é que eu informo isso? Através do X e do Y. Assim, display text, entre colchetes, então, se eu quiser limpar a tela, eu continuo dizendo a letra Z. E logo aqui do lado, eu já coloco a letra X e informo um número, por exemplo, 5, e o Y e algum número também, 5. Fecho colchetes e digito alguma coisa que eu queira imprimir, meu nome. O que vai acontecer agora? O comando display text está recebendo uma porção de instruções aqui dentro. A primeira instrução, que é a letra Z, vocês já sabem, limpar a tela. A segunda instrução diz que a coordenada X deve ser 5 pixels a partir da esquerda. Então ele não vai mais encostar o meu nome à esquerda, ele vai deixar 5 pixels livres e daí vai começar a escrever o meu nome. E a mesma coisa no Y. O Y não vai encostar em cima, ele vai deixar um espaço de 5 pixels para começar a escrever o meu nome. Vamos tentar rodar o comando, dando um Enter para ver o que acontece. Ele escreveu o meu nome, agora afastado 5 pixels da borda esquerda e 5 pixels da borda superior. Ficou um pouquinho pequeno demais essa margem, quase não deu para ver. Então eu vou repetir o comando e em vez de colocar 5 aqui, eu vou colocar 25. Então agora eu digo display text, o Z para limpar a tela, X 25 e Y 25 para que ele separe, para que ele afaste 25 pixels da esquerda e 25 pixels do topo para escrever o meu nome. Agora acho que ficou mais evidente. Ele foi bem lá para o meio. Vejam que mudou a cor, né? Vocês viram que antes estava amarelo e agora está azul. Por que isso? É porque esse display, ele é um display um pouquinho esquisito, tá? Ele é um display que até um determinado ponto, até uma determinada linha, ele é amarelo e daquele ponto para baixo ele é azul. Ele só tem duas cores, tá? E ainda assim eu não posso escolher a cor. Se eu imprimir aqui na parte de cima fica amarelo, se eu imprimir aqui na parte de baixo fica azul. Ele é segmentado assim mesmo, dessa maneira. Então, com esse display eu não consigo escolher a cor. Tem outros displays que vocês vão poder colocar, vão poder escolher a cor, vão poder escolher a posição e tudo mais. Esse display aqui, infelizmente, ele é bem simplesinho, então ele só te deixa escolher a posição mesmo e a cor vai depender da onde eu estiver posicionando o meu texto. Vejam que se eu colocar, em vez de 25, eu colocar 10, aqui 10 pixels afastados do topo, ele vai dividir o meu nome em duas cores, porque é bem nesse ponto em que o display está dividindo os amarelos dos azuis, tá? Mas então acho que vocês já entenderam, né? O display text vai escrever um texto na tela e ele aceita os parâmetros entre colchetes. Tem mais algum parâmetro? Tem vários parâmetros que eu posso escolher. Além de limpar a tela e de posicionar o texto 25 pixels à direita e 25 pixels afastados do topo, eu vou querer que o tamanho seja 2. Vejam que o S está aumentando o tamanho da fonte. Posso colocar S3 também. E ele vai aumentando assim o tamanho
da fonte. Vejam que fica até um pouco pixelizado, né, vamos dizer assim. Só que como o display é muito pequeno, acabou cortando ali uma parte do meu nome, então eu vou deixar o tamanho 1. Ah, detalhe, temos o tamanho 0 também, que é um tamanho bem pequenininho. Vou deixar então o tamanho 1, que é o tamanho padrão. Existe mais um parâmetro, que é o f, que vai me dizer, vejam que eu posso ir empilhando os parâmetros, né? Eu estou colocando aqui vários parâmetros, vejam bem. Z limpa a tela, X afasta 25, Y afasta 25, S diz o tamanho, e agora eu vou colocar o F, que é o tipo da letra. Também é um valor numérico, tá? O tipo da letra 0 é este, vejam que ela ficou pequenininha, né? É um outro formato, né? Uma outra fonte, essa é a fonte 0. A que nós estávamos usando até agora há pouco era a F1, nós temos também a F2, temos a F3, F4, F5, vou colocando números aqui, vocês vão vendo os efeitos na tela, né? F4 é apenas para números, tá? Veja que ele imita um display de segmentos, né? De 7 segmentos. Ela só consegue imprimir números nessa fonte aqui. Se eu colocar alguma letra, vocês podem ver que fica um pouquinho bagunçado, né? Então isso é uma questão de gosto, né? Podemos ir trocando aqui, vendo como é que fica a letra e o tamanho do jeito que eu achar melhor. Bem, como é que eu faço para exibir os dados de um sensor nesse display? A única maneira que eu tenho de exibir dados que variam, né, dados variáveis, como a temperatura, a umidade, é através do uso de regras. Eu não consigo usar fora das regras eu não tenho nenhuma forma de colocar informações variáveis aqui no comando display text. Tá? Vamos fazer uma pequena análise agora. Eu vou pedir para o Tasmota escrever na tela display text. Primeiro digo para ele limpar a tela e escrever a hora. A hora é o T minúsculo. Ele escreveu ali a hora. No caso aqui, 15 horas e 34 minutos. Se eu quiser que ele escreva também os segundos, eu vou ter que botar um S maiúsculo ao lado do T. TS significa que eu quero a hora com segundos. Então ele colocou agora 15 e 35:05. Vejam que os segundos não estão sendo alterados. Por quê? Porque eu mando imprimir alguma coisa no display e ele fica persistente até o momento em que eu apagar a informação ou escrever em cima dela. E aí vocês vão me dizer, isso é um problema, né? Com certeza, é um problema que nós temos que resolver. Ou seja, toda vez que eu quiser alterar uma informação no display, eu vou ter que usar um comando display text para sobrescrever aquela informação atualizando, né? É por isso que a gente usa sempre, com os displays, as nossas regras, as rules. Por que as rules? As rules são algo que ficam rodando no Tasmota o tempo todo. No momento que eu criar uma regra, a todo instante aquela regra vai estar sendo processada. E na parte da condição dessa regra, nós vamos colocar qual é a condição para que ela seja executada de fato. Porque senão, a regra fica sendo executada o tempo todo. Vejam a seguinte situação. Vamos criar uma regra aqui que diz on alguma coisa, do alguma coisa, and on. Essa é a sintaxe de uma regra, né? Quando acontecer alguma coisa, faça tal coisa. Fim da regra. O que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar a M2301, hashtag temperature. Então, isso quer dizer o quê? Toda vez que tiver uma informação dessa regra, faça um display text. Limpando a tela e escrevendo a palavra temp, espaço e o valor que veio na temperatura. Essa é uma regra válida, tá? Então, regra número 1. Quando isso aqui resultar em uma temperatura, faça isso. Escreva o quê? Limpe a tela, escreva temp e escreva o valor da temperatura. Fim da regra. Agora eu vou ativar a regra. Role on, espaço 1, ou on. Vejam que ele escreveu na tela a temperatura, bonitinha, tranquilo. Mas vejam aqui no console quantas vezes ele já fez isso. Cada linha dessas é uma execução da minha regra. Então vocês vejam que a todo tempo ele está executando. Cada linha dessas significa que ele passou uma vez pela regra. Pode não ser perceptível agora, mas se eu escrever mais algumas coisas no display, vai dar um efeito indesejado. Vejam bem.
Vou mudar um pouquinho a regra agora, vou fazer ele escrever a temperatura, a umidade e o ponto de orvalho. Terminei a primeira regra. Vou criar a segunda regra agora, que é a da umidade. Repito então, on, alguma coisa, do, alguma coisa, and on. Essa parte fica quase igual a M2301 hashtag, só que agora em vez de temperatura eu vou colocar umidade, humidity, do display text. Aqui eu não posso limpar a tela, senão ele vai apagar a minha temperatura que eu já escrevi. Só vou posicionar um pouco abaixo, Y20, por exemplo. Vou escrever umidade, umid, 2 pontos, value. Dessa vez value vai valer a umidade. Terminou a regra. E vou criar uma terceira regra agora para o ponto de orvalho. On, alguma coisa, do, alguma coisa, and on. Então agora aqui também é quase a mesma coisa. A M2301, jogo da velha, do point. O que ele vai fazer? Ele vai dar um display text. Vou posicionar abaixo ainda, agora 40 pixels abaixo. Ele vai escrever porv, que é ponto de orvalho, espaço, value. Agora o value vai valer o ponto de orvalho, fim da regra. Então vejam que eu concatenei, eu juntei 3 regras num conjunto de regras só. Tá? Tem um para umidade, um para temperatura, aliás, um para umidade e um para o ponto de orvalho. Então agora o display está escrevendo 3 coisas, mas vejam aqui o que aconteceu lá, ó, ele está piscando, né? Porque cada vez que ele passa pela regra, e isso é muito rápido, ele apaga tudo que está na tela, escreve a primeira informação, escreve a segunda informação, escreve a terceira informação, limpa a tela de novo, escreve a primeira, escreve a segunda, escreve a terceira, limpa de novo, escreve e dá esse efeito, porque ele está toda hora apagando a tela e escrevendo tudo de novo. E logando isso aqui, vocês podem ver, ó. Cada vez ele está logando isso aí tudo. Vamos parar um pouquinho a nossa regra. Rule 1, 0. Ó, desabilitei a regra, ele parou de limpar a tela e fazer aquilo tudo e manteve a última informação estática ali no meu display. Tá? Agora, mesmo que mudar a temperatura, mesmo que mudar o ponto de orvalho, mesmo que mudar a informação, a tela não vai ser atualizada, porque eu parei a minha regra, eu desabilitei ela. O que eu faço para evitar esse efeito de ficar piscando? Eu vou passar a não limpar a tela, porque esse é o problema. Quando ele limpa a tela e começa a escrever de novo, é que dá esse efeito de ficar piscando. Então eu vou voltar aqui na minha regra, bem lá no comecinho dela, onde tem o Z, aqui ó, que é onde ele está limpando a tela, eu vou tirar o Z. E eu só vou posicionar o cursor, ou posicionar em 0, em X e Y, para começar a escrever bem no cantinho esquerdo superior. Se eu fizer isso, der um Enter e ativar a regra, Rule 1 On, agora ele está fazendo as atualizações da tela, só que, como vocês podem ver ali no log, né, no console, já está passando aqui as informações, só que ele não está limpando a tela cada vez. Então, se agora mudar a temperatura, ou a umidade, ou o ponto de orvalho, ele vai atualizar a tela porque ele está escrevendo por cima agora. Ó, vejam que ele continua mudando as informações sem problema nenhum, no entanto agora ele não está limpando a tela toda vez. Então com isso eu evito aquele efeito de ficar piscando. Então o recadinho de hoje era esse, bem simples, né? O comando display text tem uma série de outros parâmetros que eu não abordei aqui nesse vídeo, mas eu deixo para vocês aqui o endereço com a documentação do Tasmota, onde vocês podem ver todos os recursos que o Tasmota pode oferecer, de acordo com o display que vocês forem utilizar. Claro que vai depender do modelo, do tipo de display que vocês estiverem utilizando, e também da compatibilidade, né? Porque talvez existam displays que o Tasmota ainda não seja compatível. Mas já existe uma grande variedade de displays que o Tasmota consegue controlar, e com isso vocês podem acrescentar displays nos projetos de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o seu comentário aqui embaixo, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma crítica. E se tiver alguma sugestão também de funcionalidades que a gente pode explorar no Tasmota e fazer vídeos, por favor, coloquem nos comentários também. Logo, logo, novos vídeos sobre o Tasmota. Valeu, pessoal, um abraço!